Shalom Aleichem. Vamos fazer a abordagem semanal da Parashá. Na semana passada eu fui falho com vocês, não consegui gravar a Parashá de Kedoshim, porque vieram pessoas aqui e eu fiquei impedido de fazer a gravação. Mas fora isso, também houveram os preparativos da viagem da minha esposa e filha para Israel. Agora eu me encontro sozinho, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis, as gravações e tal, porque a sexta-feira vai ser um dia muito cheio, como sempre foi, mas sem a presença dela aqui fica mais difícil. De qualquer modo, eu quero compensar o que eu não gravei na semana passada. Então eu vou falar um pouco sobre Parashat Kedoshim e depois vou abordar um tema interessante na Parashat dessa semana, que é Parashat Emor. Como nós nos lembramos bem, Parashat Kedoshim ela não envolve somente a questão da separação, da santidade do povo de Israel, senão também a questão de Ahavat Israel, a questão dos israelitas estarem envolvidos em proporcionar o bem, proporcionar tzedakah, proporcionar bondade com outros judeus. Aliás, uma pessoa aqui pediu que eu abordasse o tema sobre tzedakah e eu pretendo fazer um vídeo à parte, porque são 3 níveis que a pessoa precisa conhecer. 3 níveis de tzedakah, e eu quero abordar isso. Então, só um pouco de paciência, né? Eu tentarei fazer isso durante a semana. Bom, também o que eu vou falar sobre Parashat Kedoshim tem a ver com esse assunto de tzedakah, assunto de se preocupar em fazer o bem. E eu vou abordar esse assunto agora com uma história. Não sabemos se é uma Agadá, se é uma lenda, ou se é uma história verídica, que consta no Tratado Ta'anit, no Talmud. Um grande rabino, um grande sábio de Torá, estava em sua casa, quando de repente a casa tendeu-se a desmoronar. Ficou torta, ia cair. E os alunos desse rabino estavam com medo de entrar na casa e ela desabar também sobre eles. Ele falou para eles: se acalmem, enquanto eu estiver aqui dentro, a casa não vai desabar. Eles entraram, então, e retiraram o rabino. Assim que eles retiraram o rabino, de lá, a casa desmoronou. O que é interessante nessa história? Por que eles precisavam retirar o rabino? Porque o rabino não tinha mãos e não tinha pés, e era cego. E o corpo era todo cheio de chagas, que os pés da cama estavam sobre vasilhames com água para evitar que as formigas subissem, evitar que as formigas comessem o corpo dele. Então, os alunos, quando viram que a casa caiu assim que eles retiraram o rabino, ficaram perplexos, porque ele disse: enquanto eu estiver aqui dentro, a casa não vai desabar. E eles perguntaram: rabino, o senhor sabia que a casa não ia desabar só porque o senhor estava lá dentro? Como pode ser que o senhor está nessa situação?
cego, sem mãos, sem pés, todo cheio de feridas pelo corpo todo. Ele disse: esse foi meu pedido para expiação. Ele disse: como assim? Ele disse: certa vez chegou uma pessoa com fome e me suplicou das minhas coisas, que eu era um grande mercador, eu vendia alimentos e disso eu tinha meu sustento. E ele me pediu algo para comer. Eu disse: espera um pouco, deixa eu só descarregar aqui os animais, colocar as coisas num canto e aí eu já te trago algo para comer. Só que enquanto isso, quando eu voltei e eu levei para ele algo para comer, ele já estava morto. E eu me lamentei tanto que eu disse a Deus: Hashem, esses pés que não correram no socorro, ao socorro, que sejam dissipados. Essas mãos que não se abriram para aliviar a fome de uma pessoa, que sejam dissipadas. Esses olhos que não conseguiram ver o sofrimento, que sejam cegados. Esse corpo que não interagiu, que sofra. Então, eu sei que pelos meus méritos, a casa não iria cair sobre mim. Mas o restante é porque eu tenho que pagar. Essa história, não se sabe se é lenda ou se realmente ocorreu, mas ela nos traz aquele motivo de entender a importância da empatia, a importância de se preocupar com os demais, de estar interagindo, de socorrer, de ajudar. E como essa Parashat Kedoshim traz tantas coisas sobre a Ahavat Israel, a obrigação de um judeu amar ao próximo, amar outro judeu, de fazer o bem, de estar sempre ocupado em fazer o bem aos outros. Já no começo da Parashat falamos muito sobre isso. Eu resolvi citar esse caso, essa história trazida no Talmud, para servir de lição para todos nós, para mim também. Em Parashat Emor, que é uma Parashat dirigida principalmente aos Kohanim, nós temos algo muito interessante. Depois de muitos mandamentos ali que falam sobre Kohanim, sobre os filhos de Aharon, nós temos um passuk que diz que um Kohen não pode casar-se com uma halalá. O que é uma halalá? Halalá é uma mulher que teve relações com alguém que é proibido para ela. Por exemplo, a mulher teve relação com o próprio irmão, ou com alguma coisa assim. Então, já é um relacionamento totalmente proibido, e isso impede que ela possa se casar com um Kohen. Muita gente pensa que Kohen só pode casar com virgem. Isso não é verdade. Kohen pode casar com qualquer mulher, desde que ela não seja nem halalá, nem zoná. Zoná também tem o caso de halalá, que no que eu citei, e gerushá, divorciada. Só o Kohen Gadol é que tem a obrigação de se casar com uma virgem. O sumo sacerdote, o Kohen Gadol.
Mas aqui eu quero aproveitar o ensejo para abordar a Mishnah do Tratado Makot. Para quem não sabe, o Tratado Makot, antigamente, era apenas parte do Tratado Sanedrin. Depois de muito tempo, foram separados, ficou o Tratado Makot de um lado e o Tratado Sanedrin de outro. Tanto que é bem perceptível no comentário do Tosafot nessa primeira Mishnah, que ele cita um trecho do Tratado Sanedrin. Agora, no Tratado Makot, nessa primeira Mishnah, trata-se de Din Hazama. O que é Din Hazama? Nós temos na Torá um mandamento que diz: por 2 testemunhas ou 3, vocês têm que fazer para a pessoa que trouxer o testemunho, se for comprovado que é falso, aquilo que eles quiseram fazer. Ou seja, nós não aceitamos mais do que 2 testemunhas, menos do que 2 testemunhas, né? Isso é judaísmo. E quando tem 2 testemunhas, se for comprovado que o testemunho é falso, aquilo que eles quiseram fazer através do testemunho deles tem que voltar para eles. Há exceções? E isso é um dos casos que eu uso para rebater, para refutar aqueles que desacreditam da Torá oral. Por quê? Porque aqui fica comprovado que a Torá oral, ela sim, sempre existiu e ela é palpável. E por que motivo? Porque nesse caso, 2 pessoas, vamos supor que sejam Kohanim, vieram testemunhar sobre um Kohen que ele é filho de uma Halalá ou que ele é filho de uma Gerushá. Esse é o primeiro caso, né? Vamos abordar 2 casos. O primeiro, as testemunhas são Kohanim. O segundo, as testemunhas não são Kohanim. Então, no caso primeiro, que eles são Kohanim, vem 2 outras testemunhas e provam que essas 2 testemunhas são falsas. O que aconteceria se eles tivessem provado que esse Kohen era filho de uma divorciada ou de uma halalá? Esse Kohen seria impossibilitado de continuar no seu sacerdócio, na sua kehuná. Mas só ele? Não. Toda a sua descendência não poderia mais. Nem ele, nem seus descendentes. Filhos, netos, bisnetos nunca mais poderiam ter a kehuná. Portanto, esse é um tipo de coisa que a Torá diz: fareis a ele, aquele que quis fazer o que ele quis, o que ele tentou. Mas não fareis a outra pessoa que não tem nada a ver. E no caso, os filhos dessas pessoas não tem nada a ver. Então, se você fizer alguma coisa contra eles, vai ficar desproporcional. Porque se eles fizessem, os filhos também seriam invalidados. E aqui você não tem como invalidar os filhos deles. Então, nesse caso, a sentença é totalmente outra. A sentença de Malukot, golpes, açoites. É um dos casos que a Torá comprova que é necessário termos a Torá oral, porque é impossível julgar sem ela. Segundo caso, essas pessoas não são Kohanim. Essas 2 testemunhas que vieram testemunhar que esse Kohen não era Kohen, eles não são Kohanim. Então, nesse caso, como você vai fazer? Vai destituí-los de ser Kohanim? Eles não são. Então, muito mais do que o primeiro caso, né? Então, realmente não tem como. De novo, é o Din Hazamah, que você não tem como fazer a Hazamah, não tem como aplicar a eles o que eles quiseram fazer. Nesse caso,
aprendemos que a Torá oral é totalmente legítima, original, e nós temos nossa obrigação total para com ela, e dela não podemos, de forma alguma, nos desfazer, só por achismos. Porque o caraísmo é bonito, porque os saduceus tinham razão. Não, não tem nada a ver com isso. Isso aí tudo são coisas que nasceram pelo acaso. Os saduceus são um caso à parte e os caraítas é outro caso totalmente diferente. Os saduceus, o nome saduceu vem de Tzadok, né? Era Tzeduki em hebraico. Eram descendentes de Tzadok e parte deles eram discípulos de Baitos, que era uma pessoa que mantinha a mesma linha de pensamento. E o erro deles, desses dois, Tzadok e Baitos, foi pensar que não existe vida após a morte, não existe alma, então também não existe a Torá oral. Eles simplesmente se desfizeram de tudo isso, e aqui não se trata de uma seita em grande proporção, como o cristianismo prega por aí, os teólogos, que tinham duas seitas principais na terra de Israel, que eram os fariseus de um lado e os saduceus do outro. Não, não era assim. Os fariseus eram o povo de Israel, a Torá oral transmitida, e os saduceus era apenas uma família. Não era nem toda a família de Kohanim, era apenas a família de Tzadok. E eles se desfizeram da Torá oral, assim como da fé em mundo espiritual, a vida é só aqui mesmo e pronto. Futuramente nasceram os caraítas. Os caraítas nasceram por volta do século VIII. Não tem nada a ver com os saduceus. Muita gente confunde os dois, não tem nada a ver. Os caraítas, eles nasceram com uma pessoa da estirpe davídica que pretendia ser o escolhido para ser o novo rei da autonomia judaica que havia na Babilônia, que era em Shinar, e essa autonomia ela durou até por volta do ano 1000, 1100, e ela era dirigida pelo Exilarca, que era um descendente direto do rei David com direito ao trono. Tanto que tudo que eles ditassem teria validade como de um rei para o povo judeu. Esse fundador do caraísmo, o nome dele era Hanan ben David. Esse Hanan ben David, ele confundiu as coisas. Como ele confundiu? Os judeus sempre foram estudiosos. Sempre nas terras islâmicas, os judeus às vezes sabiam todo o processo de legislação islâmica mais do que os próprios muçulmanos, mais do que os próprios juízes muçulmanos, além de saber Torá. E nesse caso, ele sabia muito do islamismo, e no islamismo existe algo muito interessante, que é quando houver discussão entre duas pessoas que receberam de Muhammad uma tradição oral, um diz que Muhammad disse uma coisa, o outro diz que Muhammad disse outra, então o que tem que fazer? Nós não aceitaremos nenhum dos dois. Assim dizem os muçulmanos. Estou falando nós apenas como exemplo, né? Eu sou judeu. Pois bem, nesse caso, eles recorriam a um sistema chamado Qiyas. Qiyas em hebraico, em árabe, é o mesmo que Hektesh em hebraico. É parecido com Gezerah Shavah. Gezerah Shavah é um termo que nós temos de uma das 13 regras de Ishmael, que comparamos uma palavra com outro trecho da Torá escrita, onde aquela mesma palavra é usada,
Então, a acepção daquela palavra é a mesma no outro lugar. E eles decidiram que era isso que tinha que ser feito em todo caso que houvesse discussão, porque aquela tradição foi perdida. O que Hanan fez? Quando ele foi rejeitado para ser o novo exilarca, o novo rei do povo de Israel no exílio, ele simplesmente decidiu que a Torá oral já havia se perdido. E ele decidiu que tudo tinha que ser feito de outra forma. Todas as discussões do Talmud provam que foi tudo perdido. E que o Talmud é que tinha que seguir essa regra que existe no islamismo. Ele se enganou num ponto. Primeiro, no islamismo, a questão é a tradição oral mesmo. No judaísmo, no Talmud, a questão é discussão no Beit Din, no Sanedrin, sobre casos que não foram entregues diretamente a Moshe Rabbeinu, mas que o Sanedrin teria que decidir. Então, é totalmente outra coisa. Nós não temos discussão nenhuma sobre as coisas que foram outorgadas diretamente a Moshe Rabbeinu. Todas as discussões foram somente sobre assuntos que não foram decididos lá no Sinai, não foram dados diretamente no Sinai, pormenores de leis que posteriormente o Sanedrim teria que decidir sobre elas, como, por exemplo, nós temos o mandamento da Torá de colocar tzitzit, colocar as fímbrias nos cantos das roupas. Só que a Torá em si, não disse o número de fios, não decidiu o número de fios, e cada um fazia a seu bel prazer. Até que veio Hillel e Shammai, bem entendido, não é Bet Shammai e Bet Hillel, não, é Hillel e Shammai, os dois grandes rabinos. E eles discutiram sobre a quantidade de fios. Para quê? Para que o povo todo fizesse a mesma coisa e não houvesse um achando que estava melhor do que o outro. Então, esse assunto aí é um assunto para discussão. Que quantidade de fios vamos decidir? Aí é uma decisão do Sanedrim, não é a decisão da Torá. A decisão da Torá é que tem que colocar esses fios. A quantidade de fios é outro assunto. E nesse caso aí, foi decidido de acordo com Shammai, e nós colocamos os 8 fios até hoje nas fêmeas. Gente, eu espero que, apesar de ser um vídeo curto e abordando 2 parashiot, espero que seja bem esclarecedor e que todos possam estar aprendendo com isso. Desejo a todos Shabbat Shalom, Umevorach, muita paz e harmonia. E desculpe, porque realmente eu estou sozinho em casa. Minha esposa e filha foram para Israel para ficar lá, porque nós estávamos preocupados com a situação aqui do Brasil. Muito preocupados com a nossa filha. Nós chegamos a um consenso, eu e minha esposa, de que elas iriam. E, por enquanto, eu não posso ir. Principalmente por causa dos meus livros. Porque meus livros eu teria que pagar, no mínimo, uns 200 mil até 300 mil reais para enviar de volta para Israel. E ainda não tenho para onde enviar. Shabbat Shalom, Umevorach.